Abram as Bíblias, por favor, em Números, capítulo 23, versículo 19. Vou esperar porque eu estou com outra versão. Eu pedi para ele passar outra. Diz assim: Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Acaso ele promete, saiu, e deixa de cumprir? Então o que o texto está falando é isso. Deus, ele não é como os homens. Deus, ele não mente. Quando Deus promete algo, ele é fiel e ele vai cumprir a tudo que ele fala. E aí, segura o texto aí que a gente já volta nele. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui nunca desistiu de alguma coisa? Eu já desisti de algumas coisas. Eu acho que todo mundo aqui já passou pela experiência de desistir de algo, por menor que seja. Desistir de um regime, desistir de acompanhar um seriado de TV, não sei. Mas eu acredito que todo mundo aqui já tenha desistido de alguma coisa. O problema não é esse, o problema é que as pessoas, nós vivemos numa época, num tempo, em que as pessoas estão desistindo muito fácil das coisas. Elas não tentam. Existem pessoas, irmãos, hoje, que elas estão desistindo dos seus sonhos, porque elas não estão vendo ele se concretizar. Porque tudo tem um tempo, amém? E porque as pessoas não estão conseguindo ver os sonhos ganharem forma, elas estão desistindo deles. Quando na verdade foi Deus que colocou esse sonho no coração dela. Existem pessoas que estão desistindo do casamento, porque elas não querem lidar com as diferenças. Vai ter uma oportunidade aqui para a gente aprender a lidar com o casamento, lidar com as diferenças. Mas o que a gente prefere muitas vezes, algumas pessoas? Desistir. Qual é o lema do mundo? Casa, se não der certo, separa. Estão desistindo de suas famílias por causa de diferenças de pensamentos. Existem pessoas jovens que estão desistindo da faculdade, desistindo da escola, por não terem uma expectativa de futuro. Existem pessoas que colocam na cabeça: eu nasci no Capão, por que eu vou estudar isso? Por que eu vou fazer medicina? Por que eu vou fazer advocacia? Se meus pais são pobres, se eu nasci para ser assim. E aí elas desistem o estudo, desistem de fazer uma faculdade. Existem pessoas que desistem do trabalho por não ver mudança ou por não ver reconhecimento. Tem pessoas até, irmãos, que estão desistindo dos seus filhos por não entenderem o momento difícil, a fase que eles estão passando hoje. E pior do que tudo isso, pior do que desistir de família, pior do que desistir de trabalho, pior do que desistir do casamento, da escola, é que há uma realidade que nós estamos encontrando hoje, que existem pessoas que estão desistindo da fé. Essa é a pior desistência. E tem acontecido muito. Talvez você seja essa pessoa que está aqui nessa manhã com esse pensamento de jogar a toalha, de falar: eu vou largar tudo, eu vou desistir da minha caminhada cristã, eu vou desistir da minha fé porque está muito difícil. E eu acredito que esteja. Talvez você está com tantos problemas que você não encontra saída. Ou talvez porque você não consegue vencer um pecado, e vencer o pecado é trabalhoso, vencer o pecado é cansativo. E talvez você esteja nessa fase de: eu não aguento mais, eu vou desistir. Mas eu tenho um recado de Deus para você. Independente do que você está passando, você pode desistir da sua caminhada. Você pode desistir da sua trajetória cristã. Amém, seu galardão está no céu. Obrigada. Você pode até desistir de querer caminhar, desistir da fé. Mas Deus jamais vai desistir de vocês. Amém? Deus, ele não desiste. E sabe por que Deus não desiste? Porque ele começou algo em você.
E nenhuma obra de Deus fica inacabada. Toda obra que Ele começa, Ele conclui. Filipenses 1,6 fala que aquele que começou a boa obra, em quem? Em você, Gabriel. Aquele que começou a boa obra, em quem? Em você, Cássia, em você, Fabiana. Em quem? Em você, Silene, que está lá no fundo. Que começou em todos nós. Ele é fiel e Ele vai aperfeiçoar a volta de Cristo Jesus. Ele começou algo em nós. Ele só vai parar quando Ele terminar. Nenhuma obra de Deus nunca ficou e nunca ficará inacabada. E nós acabamos de ler. Aliás, esse é o nosso tema. Não desista. Não desista, por pior que esteja a sua vida, por pior que esteja a fase que você está passando, não desista, não vale a pena desistir, porque Deus tem algo muito maior para você lá na frente. E por que nós não devemos desistir? Porque Deus tem promessas para nós. Deus tem promessas para todo mundo que está aqui, para todo mundo que está em casa, para todo mundo que é filho dele. E existem promessas de Deus que são para desfrutarmos aqui. Que promessas? Para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua saúde, para as suas emoções. Essas promessas você vai viver aqui na terra. E existe uma promessa que você vai vivê-la eternamente, que é a promessa da salvação. É a de viver com Ele. Então tem promessa para toda a área da sua vida, até para quando você morrer. Uma promessa de vida eterna, junto com o Pai. Por que desistir? Só que eu não quero falar sobre essa promessa da salvação. Eu quero falar sobre as promessas que nós vamos usufruir aqui em terra, até Cristo voltar. Sobre a promessa da salvação, se você quiser saber um pouco mais, venha no Vida Cristã, nós vamos falar sobre isso. Mas hoje nós vamos falar sobre essas promessas que nós vivemos aqui, estão disponíveis para nós, para todos nós, né? E o que faz com que eu não desista, irmão? Porque nós sabemos que nós não devemos desistir porque há promessas para nós. Agora, o que vai fazer com que eu não desista? A fé. A fé não me deixa desistir. Agora, a fé em quê? Ou a fé em quem? Será que a minha fé está num profeta específico? Será que a minha fé está num influencer digital? Será que a minha fé, a promessa de Deus para o meu casamento está num livro de autoajuda? Não, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra do Senhor, é ouvir isso aqui, irmãos. A nossa fé aumenta todas as vezes que eu vou para a palavra. E aqui na palavra do Senhor tem todas as promessas que nós precisamos. A promessa que você precisa, o ânimo que você precisa, não está em pessoas, não está no seu trabalho, não está na promoção talvez que você está esperando. A promessa que o Senhor tem para você, aqui em vida e na eternidade, está aqui. Só que você só vai conseguir esperá-la se você meditar nas Escrituras, através da fé. Porque se eu não olhar pelos olhos da fé, as circunstâncias fazem com que eu não espere. E automaticamente eu vou desistir de esperar as promessas de Deus, que já foram liberadas para nós. Mas eu não vou conseguir esperar, porque a minha fé não está fundamentada na palavra. Porque a fé está fundamentada em coisas, em circunstâncias ou em pessoas. Irmãos, nós acabamos de ler. Deus não é homem como eu. Deus não é homem como você. Ele não se arrepende. Eu posso prometer algo para você e amanhã falar, olha, desisti, não quero fazer. Mas não fui eu que fiz a promessa para você. Não espere promessas de homem. Quem fez a promessa foi o próprio Deus. E Ele não é homem para mentir. E nem vai desistir, não vai voltar atrás. Deus é tão fiel, e Ele cumpriu todas as promessas na Bíblia. Não tem nenhuma promessa na palavra que Ele tenha feito que Ele não tenha cumprido. A promessa que Ele fez para Moisés não se cumpriu na geração de Moisés, mas se cumpriu na geração posterior, porque Ele é fiel.
E o que Ele fala, Ele vai cumprir. E eu quero falar com vocês nessa manhã sobre 3 promessas que Deus tem para nós desfrutarmos aqui, nessa vida, em terra. Para mim e para você é o tempo de nós desfrutarmos dessas promessas que Ele tem para nós. A primeira delas é que Deus promete nos dar saúde e cura para todas as enfermidades. Eu não sei se você aqui precisa de uma cura, mas eu preciso, amém? E eu vou à fonte, eu creio que Ele está aqui, como a pastora Cláudia falou, amém? E Ele prometeu. Se Ele prometeu que vai curar as minhas dores, se Ele prometeu que vai curar todas as doenças, todas as enfermidades, a minha fé está na palavra. Porque Ele não mente, porque Ele não volta atrás. A minha fé não está no resultado de exame. A minha fé não está no meu corpo que diz que eu estou doente. A minha fé está na palavra que diz que Ele levou sobre si todas as enfermidades. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Êxodo 15, 26, por favor, vamos ver isso na Bíblia. Aqui nesse contexto, o povo de Israel, eles tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho, vocês se lembram? O milagre do Mar Vermelho. E eles caminharam no deserto por 3 dias. Chegaram a um lugar chamado Mara. Naquele lugar as águas eram amargas, eles não podiam beber. O povo começou a murmurar contra Moisés. O que vamos de beber? O que foi que Moisés fez? Clamou ao Senhor. E Deus mostrou uma saída. Deus mostrou uma árvore. Moisés pegou essa árvore, jogou na água e as águas se tornaram doces. E eles puderam beber. E depois que Deus fez isso, Deus fez essa promessa para o povo dele que nós vamos ler. Diz assim: Ele disse: se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor, o Deus que cura vocês. Então Deus deixou muito claro: se vocês prestarem atenção na minha palavra, se vocês se apegarem ao que eu falo para vocês, não vai vir nenhuma doença. A doença que eu joguei contra os egípcios não alcançará vocês, porque eu sou o Deus que cura. E Ele está aqui, irmãos. E Ele está aqui. No deserto de Sur, Deus se revela para o povo como Jeová Rafá, o Senhor que cura. Na versão da Bíblia Almeida Corrigida, Ele é Jeová Rafá, o Senhor que sara. E na King James, Ele é Yahvé, aquele que te restaura. O que eu quero dizer com isso? Não importa o tempo, não importa a versão, Ele é Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que sara, aquele que te restaura. Deixar uma coisa clara, porque às vezes a gente confunde. Nem toda enfermidade ela é consequência de pecado, tá? Nem toda enfermidade física ela é castigo de Deus. Porque antigamente se ouvia muito: um filho de Deus, servo do Senhor, não pode ficar doente. Se Deus é com ele, não tem enfermidade. Se está doente, é pecado oculto. Se está doente, é falta de perdão. Existe? Sim. Mas nem toda enfermidade que um filho de Deus enfrenta é consequência de castigo de Deus ou de pecado. Jesus falou para os discípulos: existem enfermidades que as pessoas enfrentam para que a glória de Deus seja manifestada através daquela vida. Então a gente tem que discernir. Porém, existem pessoas que elas estão com o corpo 100%. O corpo dela não tem doença nenhuma. Mas em compensação, a alma delas grita por socorro. A alma delas está aflita, pedindo, clamando por uma intervenção.
corpo está tudo bem, o estereótipo está tudo bem, a carne está tudo bem, mas a alma, o espírito estão definhando. E eu quero ler isso na Bíblia com vocês. Salmos, capítulo 32, nós vamos ler o versículo do 3 ao 5. Diz assim: enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam, e minha alma se agitava em angústia. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Quem está falando isso é Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi tinha pecado, vocês se recordam, com Batseba, e como se não bastasse, ele mandou matar Urias, o marido dela. E pior, ele escondeu este pecado do Senhor. E o que Davi está falando aqui? Ele se definhou. Só que não foi só em uma área, não foi só no corpo, foram nas três. O pecado inconfesso de Davi fez com que ele ficasse, com que ele definhasse na área espiritual, porque ele deixou de ouvir Deus, se afastou de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Na área emocional, Davi não tinha paz. Ele chega a dizer que as lágrimas eram seu alimento. E na área física, seus ossos doíam. Então olha uma enfermidade por causa do pecado que ela causa: afastamento de Deus, inquietação nas emoções, aflição. A pessoa deita e não consegue dormir, ela não tem paz, e automaticamente isso vai externar no corpo. Os ossos de Davi doíam. E quando foi que Davi foi curado? Quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, aí sim Davi caiu em si. Aí Davi reconheceu, confessou e abandonou o seu pecado e foi curado. O que eu quero dizer para vocês, irmãos? O mesmo Deus, o mesmo Jeová Rafá, que curou o rei Ezequias no livro de Isaías, curou ele de uma enfermidade física e acrescentou 15 anos para ele, é o mesmo Deus que curou Davi de uma enfermidade nas emoções, no físico e no espírito. Então, independente de onde for a enfermidade, Jeová Rafá é poderoso para curá-la, independente de onde ela estiver, independente do tempo que ela está lá. Só precisamos ir à fonte, só precisamos clamar, só precisamos crer que Ele prometeu nos sarar, nos curar e nos restaurar. Amém? Segunda promessa de Deus para nós é de nos dar provisão. E quando a gente fala sobre provisão, algumas pessoas podem achar que é só recurso material. E não é só isso, faz parte sim. Provisão faz parte de um armário cheio de alimentos? Sim. Provisão faz parte de dinheiro na conta? Sim. Mas provisão é Deus te dar o que você precisa naquele momento. E Deus é um Deus de provisão, amém? Vamos ver isso na Bíblia. Lá em Gênesis, capítulo 22, nós vamos ler o versículo 11. Diz assim: entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: eis-me aqui. Não estendas a mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada.
Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Amém? E eu vou continuar. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Yahvé-Jirê, o Senhor proverá. Então, o que a gente vê aqui, irmãos? Deus providenciou o cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Deus é um Deus de provisão, não só de alimentos, mas de todas as coisas que necessitamos. Deus foi Deus de provisão, foi Jeová-Jirê, em Êxodo 16, quando Ele providenciou o maná para o povo. Deus foi Jeová-Jirê, em 1 Reis 17, quando Ele providenciou pão e carne para Elias através dos corvos. Deus é Jeová-Jirê para o que você precisa nessa manhã. Independente do que for, Ele é Jeová-Jirê. E Ele proverá. Jó capítulo 10, versículo 12, diz assim: Tens-me concedido vida e misericórdia, e tua providência tem conservado o meu espírito. Sabe o que ele está falando aqui, irmãos? É para nós. Tanto a criação quanto a provisão, elas fazem parte da característica de Deus. Ou seja, Deus te criou, Dalila. Ele sabe o que você precisa. Deus criou cada um de nós. Ele é Deus da criação e Deus da provisão. Ele provê tudo o que a gente precisa, irmãos. A gente só precisa crer. A gente só precisa acessar esta promessa para nós, amém? Mateus capítulo 6, versículo 33, diz o que a gente precisa fazer para que Jeová-Jirê se revele na nossa vida. Buscar a Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas, independente do que for, a provisão, ela vem até você. O que é que a gente tem que fazer, irmãos? Buscar a Deus, buscar o reino de Deus. Para Jeová-Rafá se manifestar, nós lemos, eles precisavam crer na palavra. Jeová-Jirê, para que Ele se revele na nossa vida, nós precisamos buscá-lo acima de qualquer coisa. Buscá-lo acima do trabalho, buscá-lo acima da faculdade, buscá-lo acima do casamento, buscá-lo acima de todas as coisas. E aí vem provisão sobre o seu casamento. E aí vem provisão sobre o seu trabalho, vem provisão sobre os seus filhos, vem provisão sobre os seus celeiros. Mas a fonte é Jesus. Amém? Nós não nos preocupamos em correr atrás da provisão. Porque nós sabemos, irmãos, que Jeová-Jirê vai nos dar no tempo certo, do jeito certo e na medida certa. Nem mais e nem menos, vai dar o que você precisa. Provisão é dar o que você precisa. Porque Ele se dá a menos, você reclama. Se dá a mais, você esbanja. Então Deus é perfeito, Ele dá na medida certa. E Ele sabe o momento de te entregar. Mas descansa no Senhor. Busca o Senhor. Coloca Ele acima dessa área que você está precisando de uma provisão. E Ele vem, irmãos. E a terceira e última promessa de Deus. Tem muitas, tá, gente? Mas eu só vou falar de 3. Que Deus tem para nós desfrutarmos aqui, irmãos. Se você ainda não desfruta, a fonte está aqui. Desfruta, porque ela está disponível para todos nós. A terceira é que Deus promete nos dar paz. Irmão, no tempo de hoje, encontrar a paz é tão difícil. Porque se você olhar para o mundo, a gente vai ficar aflito com tanta coisa. Se você olhar a sua situação pelos olhos humanos, você não tem paz. Mas Deus prometeu nos dar a paz.
Vamos ver isso na Bíblia, em Juízes capítulo 6, versículo 23 e 24. Diz assim: Então o Senhor assegurou-lhe: a paz esteja contigo, não temas, porquanto não morrerás. 24. Gideão ergueu ali um altar em honra a Yahvé e chamou Yahvé Shalom. O Senhor é a nossa paz. E até os nossos dias este altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Gideão chamou aquele lugar do que, igreja? Jeová Shalom, o Deus da paz. Gideão e todo o povo de Israel estava vivendo num tempo difícil. Talvez como você, é difícil também. Eu não subestimo a luta que você está. Cada um tem a sua guerra. Gideão estava vivendo um tempo difícil. Vocês se lembram que por causa do pecado contra Deus, Deus os entregou nas mãos dos midianitas. E aí todas as vezes que era época de colheita, os midianitas chegavam ali, roubavam tudo e não sobrava nada para Gideão e para o seu povo. Era um tempo difícil. E quando o anjo do Senhor chegou para Gideão e falou assim, que estaria com ele: eu sou contigo. Como Deus fala nessa manhã: eu sou contigo, irmão. Eu sou contigo, filho. Eu sou contigo, filha. Deus está falando. O que foi que Gideão respondeu? Gideão falou para ele assim, para o anjo do Senhor: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Por que a gente está passando por isso, parafraseando? E o que os nossos pais falavam? E o que eles viveram? Por que a gente não está vivendo? Talvez tenha alguém aqui, irmãos, nessa manhã, fazendo essa mesma pergunta que Gideão fez. Por causa do problema, Deus está falando: eu sou contigo, filho. Eu sou contigo, filha. Mas a pessoa está falando: onde está Deus? Se Deus é comigo, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou nessa luta? E a resposta, irmã, é que Deus está onde Ele deveria estar. No trono, no controle de toda e qualquer situação. Ele não sai de lá, Ele não dorme, Ele sabe o que você está passando. Ele está onde Ele deveria estar. Mas Ele é contigo. Ele está no controle de tudo, irmãos. Ele nunca perdeu e nunca vai perder o controle de nada. O povo de Israel estava nas mãos dos midianitas por 7 anos, sofrendo, perecendo. Quando foi que Deus interveio? Quando foi que Deus chegou para Gideão e falou: eu vou livrar vocês? Quando o povo clamou a Deus. A Bíblia fala que o povo chegou a tamanha miséria, que eles não tiveram ao que recorrer. Eles recorreram ao próprio Deus e clamaram. E Deus falou: eu te dou a minha paz. Deus se revelou como Jeová Shalom. Sabe, irmãos, por mais que tivesse difícil para aquele povo naquele tempo, Deus falou: eu sou com vocês, tenham paz, porque eu estou com vocês. Quando a gente passa por uma situação de medo, quando a gente passa por uma situação de aflição, de inquietação, que nós passamos, vira e mexe, algo tenta roubar a nossa paz. Onde que a gente está buscando resposta? Eu sempre me faço essa pergunta. Direto, onde eu estou buscando resposta, irmãos? Porque a nossa resposta não está nas coisas naturais. Onde a gente está buscando paz para esse tempo de inquietação que nós estamos? Na vacina? Quando nós olhamos para as eleições, onde nós buscamos paz? Na direita ou na esquerda? Não, no alto. A nossa paz não vem de homens. A nossa paz não vem de um governo, embora a gente tenha que orar e decidir corretamente, escolher. Mas a nossa paz vem dos céus, vem do Senhor, vem de Jeová.
Jesus falando para os discípulos em João capítulo 14, ele fala assim: deixo com vocês a paz, a minha paz vos dou, e eu não a dou como o mundo dá. Não fiquem aflitos e não tenham medo. Irmãos, a minha paz e a sua paz já foi providenciada por Jesus Cristo, por intermédio do Espírito Santo, que está em mim e em vocês. Não tenho o que temer, porque Jesus foi, mas deixou o Consolador, amém? Deixou o Espírito Santo, e Ele nos traz paz. Ele fala: eu não dou a paz como o mundo dá. Sabe qual é a paz que o mundo dá, irmãos? O mundo, ele oferece uma paz em que ela vem de acordo com a situação. O mundo oferece uma paz em que a pessoa só tem quando tudo vai bem. Se ela está trabalhando, ela está em paz. Se o casamento dela está a mil maravilhas, ela está em paz. Se os filhos estão obedientes na escola, ela está em paz. Essa é a paz que o mundo dá. Segurança para viver aqui, segurança. Mas a paz que Jesus falou para os discípulos, a paz que nós temos hoje, a shalom de Deus, ela independe das circunstâncias, ela independe da situação que você está. E sabe essa shalom em que o mundo está caindo ao redor, a situação está negativa, mas você tem paz aqui dentro? Se você tentar explicar, era para ela, para quem não está na mesma fé que você, não vai adiantar. Essa pessoa, ela não vai entender. A paz de Deus, a shalom de Deus, ela não se explica. Ela simplesmente se vive e se desfruta. E se você fizer isso, se você tentar, você vai ser chamado de louco. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então não se explica, simplesmente se vive. As pessoas do mundo vão olhar você e vão falar: mas como essa pessoa está tão tranquila? Como essa pessoa está tão em paz? Não vem de você essa paz. Não vem de mim. Nós não conseguimos produzir essa paz, porque nós somos carne, nós somos homem e mulher. Essa paz que confunde o mundo chama-se a shalom de Deus. Ela confunde o mundo. A pessoa não vai entender de onde ela vem. Quando eu falo sobre a paz de Deus, a shalom de Deus, eu sempre comento sobre um livro, O Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. Há um momento em que o autor ele fala assim sobre um cozinheiro, um chefe de cozinha, que estava ali fazendo seus pratos, e os pratos dele eram sempre impecáveis, sempre muito perfeitos e saborosos. E aí ele chegou, e a gente sabe que numa cozinha, né, é aquela gritaria: me dá o peixe, me dá aquilo, lava a louça, aquela gritaria. O ambiente externo, ele é muito barulhento, faz muito barulho. E aí uma vez um funcionário chegou para esse cozinheiro, esse chefe de cozinha, e falou assim: mas vem cá, como que num ambiente desse, nessa gritaria, todo mundo gritando, te apavorando, te pressionando, você consegue ficar tão tranquilo, tão sereno e entregar essa perfeição aqui de prato? E aí o chefe de cozinha falou o seguinte: porque eu não me movo de acordo com o que está exteriormente, eu me movo de acordo com o que está aqui dentro. Aqui dentro está em silêncio. Pode todo mundo estar gritando, pode todo mundo estar me pressionando, mas aqui dentro eu estou em silêncio, eu estou concentrado no que eu estou fazendo, eu estou concentrado no meu chamado. Por isso ele entregava um prato perfeito, e ele tinha paz que ninguém conseguia entender. É a shalom de Deus. Com isso eu quero dizer que eu não controlo o que está fora. Nós não controlamos o que está acontecendo aí fora, não está no nosso controle. Irmão, nós não controlamos o desemprego. Hoje você está empregado, graças a Deus, mas a gente não sabe, amanhã você pode não estar. A gente não controla o desemprego. A gente não controla a calúnia que falam contra a gente. A gente não controla algumas doenças, porque algumas de fato acontecem, mas outras a gente procura por causa da alimentação. Mas existem doenças que a gente não controla. Eu não consigo controlar a decisão do meu marido de sair de casa.
Se Ele quiser, por mais que eu peça, por mais que eu implore, por mais que eu chore, se Ele tiver decidido, Ele vai embora. Não está no meu controle. Só que eu controlo aqui dentro, irmãos. Eu controlo dentro do meu interior. Como que eu vou lidar em meio à dor, em meio à preocupação, em meio à inquietação? Onde eu vou buscar a minha paz? Na espera de um novo emprego? Na volta do meu marido? Na cura de uma doença? Não. A minha paz está em Deus e Ele já prometeu que ela está comigo, a paz dEle. Por isso eu não busco em coisas ou em pessoas, porque ela já está aqui, amém? Efésios capítulo 3, versículo 16, Paulo ora para que Deus nos fortaleça com poder no nosso homem interior. Ou seja, aqui dentro de cada um de nós é onde tudo começa. Antes da paz, antes da shalom de Deus refletir naquela situação que você está passando, antes dela refletir no problema que você está enfrentando, ela é gerada aqui dentro. Ela é despertada aqui dentro, para depois ela externar na situação ou nas circunstâncias. E eu quero finalizar com vocês lendo 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Se coloquem de pé, por favor. Ministério de Louvor, se quiser, pode se posicionar. Portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Amém? Irmãos, os nossos sofrimentos, eles são reais? São. Existem pessoas aqui que sofrem? Sim. Sofremos? Sim. Os nossos sofrimentos, eles são dolorosos? Muito. Às vezes os sofrimentos são tão dolorosos que eles chegam a ser desesperadores. A gente não vê saída. Só que uma coisa é fato, irmãos, nós não passaremos por ele sozinhos. Jesus está conosco. Jeová Shalom está conosco. Ele não deixa faltar nada, porque Ele é Jeová Jireh. Feche os seus olhos, coloque as mãos sobre o seu coração. Eu quero que você repita comigo, com fé. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes e me leva para perto das águas de descanso e traz refrigério para minha alma. Esse é o Deus que está aqui. Esse é o Deus que te leva para águas tranquilas. Esse é o Deus que não deixa faltar nada para você. Ele é o seu pastor. Ele é Jeová Rafá. Ele é Jeová Jireh. Ele é Jeová Shalom. E Ele está aqui nesta manhã. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele nos encoraja a fixar os nossos olhos de fé, não nas coisas daqui, mas nas coisas que são eternas, na nossa salvação. Irmão, irmã, a sua dor, a sua aflição que você está enfrentando hoje, ela vai passar. Não se prenda a ela, vai passar. Nós iremos para um lugar onde não há dor, onde não há doença. Se concentre no céu, se concentre na eternidade, se concentre numa vida eterna com o Pai.
Isso aqui é leve, isso é passageiro. Não tire os seus olhos da eternidade. Busque, clame, creia. Ele tem promessas para todas as áreas da sua vida, não é só para uma. Desfrute disso. Irmãos, não desista. A palavra que eu tenho para vocês e que Deus tem para mim é: não desista. Por pior que seja a luta, não devemos desistir. Os planos que o Senhor tem para mim e para você são maiores. Os planos que o Senhor tem para nós são planos de paz, de nos dar esperança e um futuro com Ele. Amém.